conheci a Duda na metade do ano de 2024, era julho, dia 22 de julho. A gente veio aqui na casa dela, convite da mãe dela, e eu vim rezar o terço. E eu me lembro direitinho que quando eu fui convidada, eu vinha no meu pensamento, eu fui à missa antes, falava, meu Deus, como vou chegar na casa de uma jovenzinha que está num tratamento de câncer, deve estar tão sofrida, né? O que eu vou levar para ela, né? E pedir a graça de Deus para me ajudar, como consolá-la. E foi muito impactante para mim que primeiro momento que eu a vejo, ela estava com um sorriso, uma alegria tão divina, né? Eu costumo dizer que ali eu falei, depois que eu saí, eu falava com os pais dela, é uma santinha que nós temos, né? Nesse terço, quando ela ia agradecer, quando ela ia fazer as intenções de oração pro terço, ela agradeceu pela doença. E eu falei, caramba, como ela pode estar agradecendo pela doença, né? Num tempo que a gente vive uma sociedade que quer só bem-estar, né? Só anestesia das dores, ninguém quer sofrer mais. A Duda consegue agradecer por sofrer, porque ela podia se unir ao sofrimento de Jesus. Então, para mim, o que fica na Duda é um amor tão grande a Jesus Cristo, né? É uma menina que tinha uma clareza de que ele era o tesouro da vida dela. E por ele valia a pena todas as coisas, né? Um ato dela que é muito relevante, já é bem no finalzinho da sua vida, que sempre me toca profundamente, é quando ela fez questão, já com muitas dores, ela já não se movimentava com facilidade, né? Foi no dia 24 de dezembro de 2024. Ela porque queria ir à missa do Natal, né? E ela se falava com os pais que ela queria, eles diziam, não precisa, porque nesse tempo os padres já vinham celebrar a missa na casa dela, de tanto que ela tinha um amor à Eucaristia, que ela comovia os sacerdotes da arquidiocese para eles virem aqui. Ela recebeu inúmeras visitas de muitos padres, né? E especialmente do padre Sebastião, que é um padre arauto do Evangelho, que foi muito próximo dela nesses últimos dias da sua vida. E ela porque queria ir na missa lá nos Arautos, e ela fez, por umas 3 ou 4 horas, ela se preparou, porque ela tinha que levantar com muita dificuldade da cama, se arrumar para ir, né? E quando chegou, com muitas dores, muitas lágrimas, né, de dor que ela enfrentou, ela chegou lá na igreja, o padre a viu e falou, o que você está fazendo aqui, Duda? Amanhã, né, dia 25, eu ia celebrar na sua casa uma missa para você. E ela disse, padre, por ele vale a pena, por ele a gente faz tudo, né? Por Jesus. Então, esse amor a Jesus, ele irradiava, né? Era uma luz que vinha da Eucaristia na vida da Duda e a gente conseguia quase que tocar, né? Então, estar na casa dela era a gente falar assim, vou visitar Deus, né? Jesus está ali, sofrendo naquela menina que sofre, a gente encontrava o próprio Cristo sofredor. E um Cristo que, né, uma menina que não reclamava, não murmurava, não se queixava. Muito pelo contrário, numa casa de celebração, o quarto da Duda, quantas e quantas vezes eu vinha aqui nesse lugar e encontrava com ela para a gente rezar. Era sempre assim, quando a gente vinha na casa dela, tinha que rezar um terço, não podia sair sem rezar. E nos terços, ela cantava, ela gostava que a gente cantava, às vezes ela não conseguia nem cantar, ela ficava deitadinha assim, de olho fechado, ela falava com bastante, às vezes, né, bastante devagar e tudo, mas a gente sentia que saía da alma dela, né? Ela, Jesus, eu te agradeço. Ela pedia, sim, a cura, né? Ela constantemente pedia pela sua cura, mas hora nenhuma ela falava, eu quero ser curada a todo custo. Não, Senhor, eu quero ser curada, mas eu te agradeço por essa doença, porque se não fosse a doença, né, ela não teria se encontrado ainda mais profundamente com Jesus. E um exemplo da Duda, que também é uma marca, né, dessa virtude heróica dela, era o amor pelas almas. Né? Nessa escrita, estou escrevendo essa biografia, né? E fica muito forte para mim isso. Ela olhava para uma pessoa, ela não olhava aquela pessoa aqui, um parente, um amigo, não era com esse amor terreno, né? Ela tinha um olhar voltado para a alma daqueles que estavam ao seu redor. Então, ela queria sempre apontar para Deus, sempre apontar para o céu. E os pais dela, né, com os pais dela não foi diferente. Duda com seus pais, ela incentivava a todo instante que eles buscassem os sacramentos. Foi ela que pediu para os pais se casarem na igreja, receberem o sacramento do matrimônio. Isso já em 2024, eles se casaram em maio de 24, né?
quando a Duda já estava com o câncer também avançando, e ela fez questão de ir lindamente, se arrumou, porque era para ela um motivo de grande alegria ver os pais recebendo o sacramento, né? E ela pedia para eles se confessarem, né? Tem um episódio interessante que o pai conta, né? Que no presente de Natal, né, de um ano, ela queria um grande presente de Natal e eles preocupados o que seria, se seria algo de muito valor financeiro, assim. E era apenas, né, entre aspas, muito apenas, que eles se confessassem para passar aquele final de ano, né, o início do outro ano em estado de graça. Então, essa é uma prova de que era uma menina preocupada com a alma dos outros. Ela queria que todos estivessem em Jesus, com Jesus, como ela estava vivendo, como ela tinha experimentado, né? Por enquanto, dos jovens, a gente tem recebido, assim, testemunhos de como ela tem... Eu tive a oportunidade, né, recentemente, de falar no Jubileu dos Coroinhas, aqui na Arquidiocese. Nós tínhamos milhares de jovens mesmo, quase 2.000, né? Um pouquinho menos de 2.000 jovens, adolescentes e jovens. E era interessante, assim, porque nessa fala, né, nesse dia que eu fui, faziam 2 anos que a Duda esteve lá. Então eu falava assim para eles, olha, há 2 anos a Maria Eduarda estava sentada aí onde vocês estão, né? E hoje ela não está aqui mais, ela está no céu. E como que está sendo a sua vida, né? E aí muitos depois vieram falar comigo, né, que ouvir a vida dela, ouvir sobre a vida dela, fazia com que eles repensassem a própria vida, né? Como que eles estavam vivendo essa vida e se eles fossem chamados para a eternidade amanhã, como que seria esse desfecho, né, dessa vida deles? Então, há uma busca, né, de muitos dizerem assim, nós temos buscado mais os sacramentos, buscado mais a Deus a partir desse testemunho, né? Os médicos que estiveram com ela, né, que vai inclusive estar no livro, testemunho de alguns dos médicos que a acompanharam e que são essas testemunhas oculares, assim, né, dessa graça, de ficarem impressionados, né, com uma menina que era para estar, assim, urrando de dor, né, sem conseguir se comunicar, sem conseguir nem sorrir, porque a gente vê, né, o que eu costumo dizer da Duda? É uma virtude heróica, né, a gente vê virtudes heróicas nela, que são virtudes que extrapolam aquilo que a gente vê no dia a dia, não é tão comum a gente encontrar. Uma pessoa que está num leito, né, de morte, praticamente, né, sofrendo com muitas dores, muitas vezes está lá mais, né, debilitada, sofrendo com aspecto, né, mais sofrido. E não era o caso dela. Ela tirava uma força que não vinha dela, como ela mesma dizia, ela tirava isso do Sagrado Coração de Jesus, que ela também tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela falava, essa força, estou sendo forte com uma força que não vem de mim, né? Vem do Sagrado Coração de Jesus, porque ela estava abandonada nele. Então é uma virtude heróica dela, de conseguir, ela saía desse plano terreno, ela conseguia, né, tocar o sobrenatural e assim nos levava. Os médicos ficavam boquiabertos, né, de ver como que ela não reclamava, ela não estava ali murmurando, muito pelo contrário, ela, até no fim da vida, ela era capaz de agradecer o amor de Deus. E uma frase dela muito importante Deus envia os seus maiores sofrimentos para os filhos mais amados. Então ela se sentia uma filha muito amada, sabe? Isso era muito bonito de ver. Ela falava, na verdade, Deus me ama muito mais do que vocês podem imaginar, porque eu estou podendo passar por esse sofrimento com Ele, né? Então isso também era algo que me encantava na Duda, ver que o sofrimento para ela era uma forma de se unir ao amor de Deus.